seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla Cunha e eu sou especialista em relacionamentos conjugais e aqui eu falo com esposas que sabem que estão no relacionamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum e elas querem fazer esse relacionamento funcionar. Como eu sempre digo, existem estratégias para fazer isso acontecer, porque muitas das vezes essas esposas estão sim com a razão, elas têm razão no que elas estão querendo fazer pela família delas, mas elas nem sempre estão certas, porque existe técnica e estratégia para fazer a coisa acontecer, não? Bom, além disso, aqui no canal a gente entrega para vocês ferramentas, técnicas e estratégias para que você tenha um casamento feliz e a reconstrução da sua família. Bom, hoje a gente vai falar sobre os nossos tipos de esposas, né? Vocês sabem que a gente tem 5 tipos de esposas, cuja uma delas é a ideal, mas que a gente precisa de outras 2 para que faça o equilíbrio da leveza. E também a gente precisa de um pouquinho das outras, porque é natural da gente que aconteça essa necessidade dessas outras 2, mas que a gente não fica confortável no papel delas. E aí, por isso, a gente retorna para essa esposa ideal, tá? Então vamos lá. Mas antes, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, aperta o sininho, porque assim você vai ser notificada de que existe vídeo novo aqui no canal. E todos os nossos vídeos são sempre assim, com bastante conteúdo bacana que funciona para você verdadeiramente. E aí, então, cada vez que você deixar também o seu like aqui num vídeo, além de você estar dizendo para o YouTube, olha, eu gosto desse conteúdo, quando ela fizer mais conteúdos, me manda aqui, né, o conteúdo dela para voltar a vídeos antigos, por exemplo, que você ainda não tem acessado, né, que o sininho não vai tocar porque não é vídeo novo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você quer ver mais sobre esse assunto e ele vai te entregar mais. Além disso, sabe a busca que você fez para cair aqui no canal? Você procurou um assunto e aí você caiu nesse vídeo? Assim também, quando você deixa o seu like, outras esposas que estão fazendo busca também vão cair aqui nesse vídeo. Você está ajudando outras esposas a também terem um casamento feliz e a família reconstruída. Então, bora fazer esse movimento do bem que faz com que mais e mais famílias estejam unidas, tá? Outra coisa, claro, compartilha aí com a sua amiga, que você já sabe que ela tá passando um maior perrengue. Fala para ela que nosso canal existe, que aqui a gente fala sobre ciência, sobre técnica, sobre estratégia, para verdadeiramente lidar com o outro. Outra coisa é, comenta. Sou eu que tô aqui falando com você, então comenta que a gente vai trocando figurinha aqui também no canal, tá bom? E se você ainda não segue meu Instagram é @carlacunhapsique. Tá? Lá tem todo dia tem conteúdo, de vez em quando a gente faz, de vez em quando não, 2 vezes na semana pelo menos tem live, então é bem bacana, tá? Bom, então vamos lá. Quem são essas esposas, né? A gente tem 5 esposas que são as variantes, né, da nossa personalidade. A gente tem a esposa faladeira, que é aquela mulher que fala pelos cotovelos. A gente tem a esposa que é a esposa, vamos botar, né, que ela é puxadora de conversa, sabe? Aquela pessoa que fica puxando conversa, não é que ela fala sem parar, mas ela puxa conversa. A gente tem a esposa do diálogo. Essa esposa do diálogo é a esposa ideal, é a esposa que traz tudo para ser dialogado. Mas a verdade é que uma pessoa que só dialoga, ela também, às vezes, fica meio enfadonha. E por isso a gente precisa dessas outras esposas para dar um equilíbrio, para ficar natural o movimento, tá? Aí a gente, depois da esposa do diálogo, a gente está subindo, então, a intensidade da comunicação, que a gente tem a dona encrenca, a esposa dona encrenca, que é aquela que está sempre arrumando uma confusão, né? Ela está sempre insatisfeita, sempre reclamando, sempre tá tudo ruim. E a gente tem a gladiadora. A esposa gladiadora é aquela que não perde uma briga, né? Então ela tá lá, é briga, é com ela, né? Bom, e hoje então a gente vai falar sobre as 2 primeiras esposas e o que é que elas podem acrescentar na esposa do diálogo
e no que elas podem atrapalhar essa esposa do diálogo, que é onde a gente quer chegar, tá? A esposa faladeira é aquela esposa que ela, na verdade, ela tem uma carência de falar. Eu não sei se você assistiu o Big Brother Brasil, mas existe um personagem, uma persona ou uma pessoa que a gente nunca sabe se aquilo dali é a pessoa verdadeiramente ou se aquilo dali foi um momento da pessoa sob coação, sob pressão, né? E aí a pessoa acaba se comportando de uma forma que ela verdadeiramente não é, né? E as pessoas falam, ah, mas tanto tempo, 3 meses, ninguém consegue ficar 3 meses, a máscara cai, não sei o quê. Não, quando a gente tá muito tempo sob um determinado processo de pressão, a gente pode sim mostrar o nosso pior lado, a gente pode sim mostrar o nosso melhor lado, a gente pode sim mostrar um lado obscuro, estranho, diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência pessoal ou se você viu alguém ter essa experiência de ter, por exemplo, um ente querido que tá entre, sabe, assim, nas últimas, lutando para viver num hospital. Você ou a pessoa que você assistiu que estava sã, né, sã ali, com saúde, acompanhando essa pessoa que não estava bem de saúde, essa pessoa, ela se transforma. Ela pode se transformar numa fortaleza, porque ela precisa passar para essa pessoa que não está bem de saúde toda a força, toda a positividade, né? Para que essa pessoa tente se recuperar verdadeiramente. E aí, essa pessoa que é o acompanhante, ela fica numa pressão extrema de estar o tempo inteiro bem, feliz e saudável em prol do benefício da pessoa que está doente, ou ela então entra numa depressão às vezes, né? Ela fica doente, ela fica entristecida porque ela se vê perdida e sem possibilidades de ajudar essa pessoa que está doente. Ela começa a se sentir uma pessoa então que ela é incapaz de fazer alguma coisa, né? Todos esses comportamentos estão ligados ao período. Aí você fala, nossa, mas ela não era assim, ela era uma pessoa tão bacana, tão alegre, tão pra cima, desde que o pai dela, a mãe dela, o marido dela adoeceu, ela se transformou nessa pessoa. E não raro, quando a pessoa vai embora, né, ou a pessoa se recupera, essa pessoa volta ao padrão dela, né? Ou então, às vezes não, o trauma é tão grande que a pessoa vira mais uma vez uma outra pessoa. Então, tudo depende de como a pessoa vai reagir diante daquela situação. Quanto a gente está falando de falsidade e tal, aí são outros 500, né? Mas o que eu quero dizer para você é, ali, apesar de ser um jogo, né, ela pode sim ter uma persona, um personagem, né? Ela pode não ser aquela pessoa verdadeiramente, mas ela foi sendo aquela pessoa porque ela estava sob pressão, e ela pode ser aquela pessoa mesmo, né? E o que tinha naquela pessoa da Juliette, né, do Big Brother? Você que tá do lado de fora, a gente que tá do lado de fora, que fica lá na torcida e tal, a gente às vezes não quer olhar os defeitos da pessoa, né? Às vezes a gente tá tão querendo que a pessoa ganhe que a gente não quer olhar para aquilo. Mas eu não sei se você percebeu que todos os participantes em algum momento tiveram algum atrito com ela para que ela calasse a boca. Para que ela fizesse isso aqui, eu falei de verdade nesse mesmo ritmo acelerado, ó, com muitas palavras por segundo, para você perceber o quanto pode ser incômodo esse não respirar. Olha o silêncio. Então você tem uma pessoa que ela fala sem pausa, direto, correndo, como eu coloquei agora para você, essa imposição desde que esse vídeo começou, pode ser incômodo. Pode ser algo que, se você não tá num dia bom, não importa o que a pessoa está falando, você vai se incomodar com o ritmo da fala, com o tom da fala,
com a velocidade dessa fala. E às vezes você pouco prestará atenção nas palavras que essa pessoa está trazendo para você. Porque aquele barulho correndo nos seus ouvidos começa a fazer um barulho extra. Você consegue ouvir agora a pausa e o silêncio quando eu falo e eu calo a boca e eu volto a falar? Quando você está com uma esposa faladeira, ela tem uma necessidade de falar muita coisa muito rápido, porque ela também sabe que o tempo de audição é limitado. Porque ela já passou várias vezes pela experiência de ela começar a falar e a pessoa se desligar do que ela estava falando. Ou da pessoa dizer só um pouquinho, porque eu preciso fazer outra coisa, daqui a pouco eu falo com você, e ela se sentir desprestigiada. Ou então ela pode ter passado por situações as quais verdadeiramente alguém falou, olha, eu não estou interessado, para. Então ela quer que você engula o que ela está falando. E aí por isso a esposa faladeira, ela fala rápido, né, para ver se cabe mais coisa em menos tempo. Só que quando você se identifica com a esposa faladeira, né, você também começa a perceber o quanto isso incomoda as pessoas. Você vê que na casa, apesar de todo mundo gostar da Juliette, todo mundo se incomodava com o ritmo e a necessidade de quantidade de fala da Juliette, né? Então, pouco importava, às vezes, o que verdadeiramente Juliette trazia naquela fala. Não importava muito, porque as pessoas já estavam cansadas de ouvi-la, cansadas de ceder espaço para que ela falasse e que não houvesse espaço para outra pessoa falar, né? Então, a esposa faladeira, ela começa a passar por uma experiência de que o outro começa a fechar a porta auditiva para ela, porque ele entende que só ela consegue falar. E tudo que ela fala vem de uma necessidade de suprir um tempo afetivo dela de fala, ou, por exemplo, porque ela ficou muito tempo sozinha dentro de casa e aí de repente ela quer falar, porque chegou alguém. É uma carência, né? Ou porque ela tá com uma ideia e ela quer porque quer que alguém ouça a ideia dela do início ao fim e ela fala. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que têm esse comportamento desse tipo de fala, por mais razão que elas tenham, lembra lá do início do nosso vídeo? Eu falo com esposas que têm sempre razão, mas nem sempre estão certas. Por mais razão que elas tenham de estar ali tentando fazer um movimento, fazer com que o marido dela entenda a importância, a necessidade de alguma coisa acontecer, de tentar fazer com que ele dialogue com ela, ou tentar fazer com que ele entenda, veja, enxergue alguma coisa através dela, né? Ele vai fechar a porta da audição porque ele descredibilizou essa pessoa. Ele descredibiliza essa mulher porque ela fala muita coisa e ele precisa pescar qual é o objeto do que ela está verdadeiramente querendo trazer como informação. Porque para você falar com essa velocidade, com essa entonação que eu falei, além de você ter que ter um raciocínio muito rápido para falar, você precisa ter alguma coisa muito bacana para envolver essa pessoa, para que ela te ouça até o fim. Porque esse ritmo, ele cansa qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa vai ficar cansada com esse ritmo. Mas se você é uma pessoa que traz esse ritmo com objetividade, em frases curtas, pode ser que isso realmente seja vantajoso um dia para você, tá? Porque às vezes você vai precisar falar com velocidade, com rapidez, você vai precisar falar num tom impositivo, mas você precisa de objetividade. Você tem que saber do início, meio e fim o que eu preciso falar e entregar, né? E aí tudo bem de você usar esse ritmo. Mas você usar esse ritmo no seu dia a dia significa que você está enxertando palavras numa frase
que talvez elas não precisariam estar ali, só que elas serão ouvidas, né? A gente está gastando ouvido, e gastar ouvido significa gastar tempo, gastar atenção, porque a pessoa está ali em respeito a você, parada, te ouvindo. E aí, à medida que ela vai percebendo que é só falar, sem objetividade, ela começa a se perguntar, eu estou me respeitando? Porque ela não para de falar, ela não está falando nada que realmente seja relevante e eu estou aqui perdendo meu tempo. Eu podia estar tomando um banho, eu podia estar assistindo uma partida de futebol, eu podia estar brincando com os meus filhos e eu estou ouvindo a minha esposa, então, falar e do que mesmo que ela está falando? Muitas coisas ao mesmo tempo. A faladeira, ela não é só desvantagem, né? Como eu falei, se você é uma pessoa que pode pescar aí a objetividade do que você quer falar e falar num tempo curto e rápido, verdadeiramente pode ser algo positivo para a sua vida, tá? Mas, geralmente, as pessoas faladeiras, elas também têm uma disposição a serem pessoas mais engraçadas, mais divertidas, porque para você falar esse bando de palavras ao mesmo tempo, né? Se eu tenho uma frase para falar que caberiam 5 palavras e está dado recado, e eu enfio 15 palavras para dar o mesmo recado, muitas das vezes eu passo por situações onde a outra pessoa dá uma risada, onde eu passo por simpática, onde eu passo por uma palhacinha, né, do bom sentido, do tipo, vim fazer uma graça aqui, fazer uma gracinha para você rir, né? Então você começa a trazer leveza para esse tipo de relação, né? A faladeira, muitas das vezes, por exemplo, no ambiente social, ela é muito útil, porque às vezes as pessoas são desconectadas, elas são pessoas muito tímidas, são pessoas que não sabem interagir umas com as outras. E a faladeira, ela, por falar um monte de coisa, um monte de assunto, né? Ela acaba se conectando com alguém e nisso ela consegue, então, quebrar esse gelo social, né? Então, um marido que sabe que tem uma esposa faladeira, com certeza ele já usufruiu desse artifício de ela chegar na festa ou ela chegar num ambiente e ela ter tanta coisa para falar que ele vai na onda e ele acaba se divertindo e usufruindo daquilo que ela proporciona para ele, tá? Até porque geralmente as faladeiras são casadas com calados. Então, os calados já são calados por si só e ainda eles optam por calar mais diante de alguém que não dá oportunidade deles falarem. Então, se você é uma esposa faladeira, você precisa prestar atenção nesse tempo do desenvolvimento da sua fala. Qual é a necessidade de você falar tantas palavras? Você pode ser menos prolixa ou você pode usar menos palavras para dizer a mesma coisa, já que a gente está falando de troca de tempo, né? Você está entregando seu tempo para aquela pessoa e aquela pessoa está entregando tempo para te ouvir. Então, à medida que ela entrega os tempos dela e ela recebe um monte de palavras soltas sem objetividade, ela acha que ela tá perdendo tempo com você, tá bom? E aí, então, quando você é esposa do diálogo, a gente, apesar de estar lá, né, no pedestal da esposa do diálogo, que sabe se comportar, sabe equilibrar as relações, sabe lidar com as adversidades, sabe chamar o outro à responsabilidade ao diálogo, é legal quando você sabe também usar muito bem o perfil da faladeira para poder ser mais leve, né? Para fazer ser mais engraçada, para poder saber falar de vários assuntos, tá? Para não ficar só naquela história também de eu falo, você responde, eu falo, você responde, né? Que é a questão do diálogo, tá? Depois a gente tem então a nossa segunda esposa, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, né? Que é a puxadora de conversa. A puxadora de conversa também tem seu lado bom e tem seu lado péssimo.
O problema da puxadora de conversa é que ela realmente acredita que ela é uma ótima estrategista e que ela vai puxar o fio de uma conversa para descobrir alguma coisa, que ela vai puxar um fio de conversa para ela ter alguma vantagem sobre aquela relação, sobre alguma situação. E não necessariamente isso está ligado à falta de caráter, isso pode estar ligado a uma insegurança da pessoa. Por a pessoa não ter segurança na relação, não ter autoconfiança, não ter segurança em si, ela começa a jogar aquela história antiga que é vamos jogar verde para ver se colhe maduro, né? Então ela começa a puxar conversas para ver se ela pega a pessoa em contradição, se ela pega a pessoa falando alguma coisa que ela acha que pode dali desenvolver outra conversa para pegar outra informação. Então é uma pessoa que ela jura que ela tá agindo com muita estratégia, tá? Até é realmente uma forma inteligente de se relacionar, só que no excesso fica chato. E a pessoa que está na sua frente, vivenciando isso e que ela pesca, que toda hora você está criando uma armadilha para que ela caia, ela começa a se sentir insegura perto de você e ela começa a te afastar dela. Ela vai te bloqueando das situações íntimas dela, porque ela sabe que de alguma forma ela pode cair em falso. Mas, Carla, então quer dizer que ele está escondendo alguma coisa? Às vezes ele não está escondendo nada, mas lá no passado dele, ele pode ter tido uma experiência de uma pessoa dessas que ficava colhendo maduro toda hora e que acabava tendo ele na palma da mão. Ninguém gosta de estar na palma da mão do outro, né? Ninguém gosta de se perceber sendo comandado e controlado pelo outro. Porque qualquer coisa que ele possa falar sem querer, falar de forma equivocada, que seja interpretado de forma equivocada, pode virar ponto de chantagem. Geralmente, quem usa da puxadora de conversa faz chantagem emocional. Fica mostrando para o outro que um dia ela pegou, que um dia ela viu, que um dia ela fez, que aquele dia você falou, eu lembro disso. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais tolhida de se mexer e de falar as coisas, porque a qualquer momento ela pode falar de uma armadilha que ela fez e que ela pescou alguma coisa. E que ele pode ficar rendido na frente de parentes, de amigos, dos filhos, ou dela mesma, se ele estiver fazendo alguma coisa equivocada com ela. Mas ele não sabe para que ela quer usar isso, né? Que arma é essa que ela tem que ter, né? Porque ela tem que montar uma armadilha, ele cair na armadilha e aí ela fica com essa arma da chantagem na mão. Percebe como isso é ruim para a relação? Muitos casais usam isso verdadeiramente para minar o outro e outras esposas acabam usando isso não para minar verdadeiramente esse marido. Ela não tá pensando que ela quer destruir esse marido quando ela puxa a conversa, né? Ela tá pensando que ela quer descobrir se ele tá fazendo alguma bobagem, se ele tá fazendo alguma coisa que ele tá escondendo. E isso, na verdade, está falando mais sobre a insegurança dela do que propriamente por um lado mal dela, né? Porque se você for prestar atenção nos nossos filmes hollywoodianos, né, onde tem aquelas mulheres que vão fisgar a herança, né, de maridos, né, ou de amantes, ou não sei o que elas fazem? Elas fazem o papel da puxadora de conversa. Elas armam a armadilha verbal para poder fazer a chantagem e depois elas extorquirem esse homem, esse marido, essa coisa. Então, claro que no imaginário lúdico, né, da maldade passa isso. Só que a gente está vivenciando aqui a relação que na verdade está pautada em insegurança, de ciúmes, de medo de perder, né? Porque aqui a gente fala com casais que se amam, mas não se entendem. A gente não está falando com nenhuma golpista, né? A gente está falando com casais que se amam, mas não se entendem. Então, não está sendo usado para isso. Só que você está usando a mesma armadilha que uma golpista usaria. E aí
você fica passando por uma coisa que você não é no imaginário, né? Não é que ele te julgue dessa forma, mas no imaginário ele lembra, quem é que faz isso? É quem faz a armadilha. Pô, ela pode ficar me chantageando desse jeito, isso contra aquilo? Não, mas ela pode me colocar em situações delicadas, como por exemplo dizer que vai contar pro meu filho que um dia ela me viu no futebol fazendo alguma coisa. Eu não quero que o meu filho saiba disso, né? Ou que ela um dia, ela soube de alguma coisa a meu respeito que ela pode soltar por aí, porque afinal de contas, se ela faz esse roda-roda comigo, ela faz esse roda-roda com outra pessoa, né? Ela pode estar trocando informações, né? Com a minha família, com a minha mãe, com alguém, né? Então, presta atenção, porque esse papel, ele é muito perigoso quando ele tá no hiper dele, né? Porque a outra pessoa começa então a se sentir insegura, a querer sair de perto de você, porque ela quer se resguardar, ela quer privacidade, ela quer se proteger, e aí você vai ficando entristecida porque essa pessoa está se separando fisicamente e verbalmente de você. E é isso às vezes, é porque você fica armando armadilhas. Não por causa do golpe, né? Como a gente falou aqui, a gente não fala com essa esposa, a gente fala com a esposa que faz isso porque ela se sente insegura, tá? Então presta atenção, porque é necessário fazer uma mudança aí interna em você, então, para que isso acabe na sua vida, né? Outra coisa é que quando você está na esposa do diálogo, que é a esposa ideal, né? Que é a esposa que a gente gostaria de ser. Essa esposa, quando ela sabe fazer o puxadora de conversa e ela tá sabendo fazer pro lado positivo, também é uma pessoa que traz leveza social. E ela traz leveza pro casamento dela também, porque ela pode sim usar desse artifício de puxar a conversa, não mais para pescar nada do que está acontecendo, mas para puxar uma conversa divertida, para trazer um assunto para debater com a família, né? Para trazer um assunto para se aprofundar entre vocês, porque às vezes é um assunto que, né, de conhecimento um do outro, por exemplo, né, de autoconhecimento. Então você puxa a conversa, olha, sabe que eu tô fazendo isso por mim, seria tão interessante se eu fizesse por você. Então é puxar a conversa. A puxadora de conversa, ela sabe como pegar esse fio e inventar, criar um espaço para conversa, né? Diferente da faladeira, que ela já entra de sola conversando, né? A faladeira, ela já entra batendo, né? Entrando, e as pessoas começam, então, a deixar ela falar e falar, bom, vamos nos divertir com o que tem para ela falar, né? Então, é assim que vai funcionando. Bom, então, você agora que verificou quais são essas duas esposas, eu quero saber com qual delas você mais se identificou. É importante você verificar qual delas você anda se identificando para a gente começar o seu processo de mudança para sua caminhada para a esposa ideal, para a esposa do diálogo, né? E que usa bem, né, os benefícios que essas duas esposas elas podem trazer para o casamento de vocês, tá? Porque elas sim são esposas que são engraçadas, são esposas que socialmente elas fazem o relacionamento desse casal parecer bem interessante e ser verdadeiramente bem interessante, tá? Então, aproveitar o melhor que já existe aí é benéfico para todo mundo, tá bom? Bom, e se você identificou e tá vendo que precisa de mudança, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, né? Mudança rápida, na verdade, porque mudança a gente já sabe que vai precisar, mas uma mudança mais rápida. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que bom que você se alertou. Porque quando a gente tá nesse papel da faladeira ou da puxadora de conversa, a gente acaba não se atentando que esse casamento está em risco. Você pode estar levando esse casamento para um pensamento de separação, tanto de você para com ele, quanto dele para você. Por quê? Quando você é uma faladeira,
você se sente não ouvida, você se sente ignorada, você se sente preterida, você se sente desprestigiada, descredibilizada. E isso vai minando a sua autoconfiança e a sua autoestima. E vai dando a sensação para você de que você só exerce determinados papéis inferiores, entre aspas, né? E que dentro desse casamento, e que o papel principal, que seria da esposa, companheira, está sendo negado para você, tá? Às vezes, esse papel realmente está sendo negado para você porque esse marido não sabe mais lidar com esse perfil de esposa e ele começa verdadeiramente a ter ojeriza dessa esposa e ele vai se afastando dela cada vez mais e vai usufruindo do hotel, como eu digo, que às vezes, apesar do homem amar, e ele não sabe resolver o que está acontecendo, mas ele sabe que tem um hotel para usufruir, né? Que é a casa, o conforto, a foto bonita dos filhos no porta-retrato, a roupinha limpa, a comidinha feita, né? O pouco ou muito ou boa divisão de tarefas que ele faça, né? Então você precisa observar isso, porque se você se sente dessa forma, é hora da gente investir nisso para mudança rápida. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar, né? É isso que a gente faz aqui, esse é o meu trabalho, te ajudar a fazer essa mudança para você parar de pensar em separação, porque separar é muito fácil, né? Você pode separar, só que você vai continuar sendo a faladeira, porque a gente não cuidou disso daí, que é a sua transformação para que você tenha essa relação saudável ou até uma outra saudável, né? Então a gente quer que essa esteja curada e saudável para que você até possa de repente decidir e falar, quero ficar, ou olha, tô bem, posso ir para outra, não serei mais uma faladeira na outra, mas agora vai ser diferente, né? Se você cai fora dessa, não vai ser diferente, porque você vai se comportar exatamente igual na próxima, tá? Porque depende muito pouco do outro, depende muito mais da gente a transformação, e isso às vezes é difícil da mulher entender, né? Então, vamos fazendo a sua transformação que você vai vendo que ele vai chegando para perto. Ele vai começando a olhar diferente, porque a transformação que acontece em você é tão maravilhosa para uma família inteira que você vai vendo que ele vai se achegando aí, tá? Para você que é a puxadora de conversa, a mesma coisa. Você está mostrando um lado que socialmente é enxergado como um golpe, como uma armadilha. E eu sei, você sabe que não é isso que você está fazendo. Talvez o seu marido até saiba que também não é isso que você está fazendo. Só que toda armadilha, ela tem alguma coisa que fica na mão do algoz. E o algoz está sendo você. A puxadora de conversa, ela é o algoz que está montando uma armadilha para ver se a vítima cai, né? E aí, o que é que você está segurando dessa vítima? Qual é a palavrinha aí que você está querendo puxar e ficar guardada com você? E aí, você ainda não percebe outra coisa, né? Que quando você puxa essa palavrinha, ela, na verdade, era só para saciar a sua insegurança. Só que ela não sacia, pelo contrário, ela aumenta a sua insegurança, né? Ela traz mais insegurança para você, porque, na verdade, a puxadora de conversa, ela faz um trabalho reverso, né? Ela vai se certificar se aquilo que ela achava que estava acontecendo, estava acontecendo. E aí ela jura que está acontecendo. Ela faz aquela história virar verdade. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque geralmente a puxadora de conversa, ela realmente quer ter razão. E aí ela até transforma a história de uma forma que não é exatamente daquela forma que está acontecendo. E aí é só para saciar a insegurança dela, que no final das contas não sacia nada, deixa ela mais insegura ainda. Quando ela fica mais insegura ainda, ela diz quanto ela tinha certeza que ele estava fazendo, e aí ela faz outra armadilha, aí ela pega outro pelo em ovo, aí ela transforma esse pelo em ovo numa peruca, aí ela fala pra ele que olha de novo, né? E aí nisso ela vai ficando cabeludérrima, percebe?
Então, é uma rodinha sem fim, né? A gente precisa quebrar esse padrão para que você pare de pensar também em se separar, porque parece que só isso, porque toda vez que você pega alguma coisa, você tá pegando porque você tá criando formas de pegar. E nem sempre esses resultados que você pegou, eles são verdadeiros. Eles nem sempre são analisados e olhados da forma correta, e sim de uma forma tendenciosa, para que tenha sempre o valor que você quer que tenha, tá? Acontece muito isso. E aí esse marido, ele nem tá pensando no golpe, né? Como a gente falou, golpe, golpe, golpe. Mas ele se sente toda hora, né? Caindo numa armadilha e ele vai falando que relação maluca é essa, né? E ele vai também pensando em se separar, porque ele nunca se sente seguro nessa relação. Então você percebe o quanto isso é perigoso pro relacionamento de vocês? Então, com esse vídeo, eu espero que você procure aqui, né, a nossa ajuda para a gente te ajudar aí, então, a se reestruturar, para que você possa ter as ferramentas, as técnicas baseadas em ciência, para que você possa reconstruir a sua família com bases sólidas, seguras, né? Para que possa restaurar aí tudo que foi quebrado, porque o amor vocês têm. Então agora a gente precisa lapidar isso daí e fazer com que ele verdadeiramente seja funcional. A vida de vocês está disfuncional e o que a gente faz aqui é te apoiar para que você transforme essa vida maravilhosa que você já tem, só que de forma funcional, estruturada, organizada emocionalmente, para você viver o melhor da sua família aí, tá? Bom, então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal e ajuda outras esposas também a restaurarem as famílias delas, reconstruírem essas famílias, tá? Não esquece de se inscrever no canal, apertar sininho, né? Como eu falei. Não deixa de me seguir lá no meu Instagram. Vai lá, me segue no meu Instagram. Desliga aqui o YouTube e vai lá no meu Instagram. @CarlaCunhaPsique e me segue, porque lá tem coisa todo dia acontecendo, tá bom? E eu vou ter muito prazer em conhecer você, portanto, deixe seu comentário, que a gente vai trocando figurinha aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!